Aleluia. Quero saudar a amada igreja do Senhor com a mais perfeita paz e salvadora graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria, quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar aqui na nossa igreja mãe, congregando, cultuando, adorando e deleitando na presença do nosso Deus. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de, juntamente com a minha família, estarmos servindo a Deus ali na Espanha, naquela grande obra missionária, na região de Duranguesado, ao lado do nosso querido pastor nacional, Éfeso Kennedy, meu pastor, minha pastora Samara, a quem eu quero deixar aqui o meu abraço, e também externar aqui o meu abraço a toda a igreja ADF na Espanha. Quero louvar a Deus pela pessoa do nosso querido pastor, superintendente local, pastor João Paulo, sua muito digna esposa, Vanusa, e a todo o corpo de obreiro da sede em Portugal. Louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, pela oportunidade, há 8 anos atrás, que nos deu, dando a cobertura espiritual sobre a nossa vida, dando a confiança para estarmos representando primeiramente o nome de Cristo e o nome desta muito digna igreja, esposa de Cristo, a quem nós servimos com todo amor e dedicação ali na Espanha. E, sem delongas, eu quero agradecer a oportunidade que me foi confiada neste tão nobre altar, que o Espírito Santo de Deus sempre tem falado à igreja. Quero também neste culto de família, um culto evangelístico de domingo à noite, trazer uma mensagem evangelística também aos nossos queridos irmãos, amigos, internautas, todos vocês que fazem parte desta família, mas estão longe e que por algum motivo não estão aqui conosco em comunhão, não estão na casa do Pai. Por algum motivo, eu te entendo e eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida. Quero ser um instrumento nas mãos de Deus nesta noite para compartilhar uma palavra de vida, de paz e de esperança. Antes de irmos ao texto bíblico, eu quero também externar a Deus a minha mais profunda gratidão a Ele pela brilhante ajudadora idônea que Ele me concedeu, a minha esposa. E hoje nós estamos celebrando aniversário de casamento e nós viemos celebrar aqui em casa, juntamente com a família. Louvo a Deus pela vida dos meus 2 filhos, Davi Couto, Daniel Couto, que têm sido obreiros de valor. Vim também nesta caravana com a minha filhota do coração, eu adotei ali, uma boliviana cheia de fogo, Marian, Deus abençoe. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Quero convidar a igreja a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 15. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 15, versículo de número 18. Nos diz assim a palavra de Deus:
levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu matastes para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tu sempre estás comigo, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, perdido estava e foi achado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Hoje é culto de família, e Deus tem uma palavra nova para a igreja nesta noite. A palavra de Deus não se renova, como muitos dizem por aí, porque ela não fica velha. O que se renova são as misericórdias do Senhor toda manhã, mas a palavra é nova. E cada vez que você abrir a Bíblia no mesmo texto, e amanhã ler o mesmo texto, e depois ler o mesmo texto, Deus, Ele sempre vai te dar uma palavra nova, uma palavra renovada, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra de paz, de esperança, uma palavra sempre nova, de alegria, de esperança para a sua vida. Irmãos, eu me lembro quando eu era pequeno, no culto doméstico, e minha mãe contava assim com tanta ênfase essa parábola. E eu me lembro que eu sentado estava observando e comendo cada frase, cada palavra com encanto. O bem da verdade é que quando nós chegamos na parte final desta parábola, dá um certo conflito, uma inquietude, uma sensação triste, quando a gente olha para a figura deste irmão mais velho, e a gente pensa assim: não seria melhor se esse irmão mais velho
atuasse de maneira diferente, não entrasse, não se alegrasse. Que irmão mais velho, mais ranzinza, mais problemático, mais cheio de complexo. Quem é esse irmão mais velho? Eu quero, nesta noite, compartilhar com a igreja uma palavra ao vosso coração. Eu vou pregar também para os que estão lá fora, os filhos que estão fora da casa do Pai, mas eu quero pregar nesta noite também para quem está dentro. Pastor, mas eu já sou crente há 50 anos, eu já ouvi essa palavra 1000 vezes, já li essa parábola de Lucas 15 não sei quantas vezes. Eu queria ouvir algo novo hoje. Irmãos, você crê que o Senhor tem algo novo para você nessa palavra? Para começar, Lucas 15 não são 3 parábolas, é uma parábola apenas. E é uma parábola que Jesus está contando por causa de um problema que ele analisou e ele percebeu naquelas pessoas que estavam naquele lugar, naquele momento. E Jesus, como um grande sábio e mestre, ele nunca joga a palavra fora, ele nunca prega qualquer coisa, ele nunca diz coisa sem conexão. Ele sempre prega o correto para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, para a situação certa. E como nesta noite ele tem a palavra certa para o nosso coração. O problema é identificado quando Jesus Cristo, ele se achega, ele se acerca e visita alguns publicanos, cobradores de impostos, tidos como ladrões, pecadores. E Jesus diz assim: olha, hoje eu resolvi sentar na tua mesa e comer contigo. Os fariseus, estudantes da lei, os saduceus, doutores, conhecedores da lei de Moisés, estavam ali nada mais, nada menos para tentar flagrar Jesus em alguma falha, para apontar um erro e dizer: esse aí é um falso mestre. E quando eles viram Jesus se assentar para comer com os pecadores, começou os murmúrios e os reclames, dizendo: ô Pedro, ô Tiago, ô João, esse teu mestre está sentado com os pecadores comendo. Que é isso? Que significa isso? Isso não é coisa de nós outros. Isso não é coisa de quem é puro, de quem é santo, de quem é separado, de quem é exclusivo. Sentar com pecadores? Não. Isso está errado. E Jesus começou a ouvir aqueles murmúrios. E então, antes que os discípulos respondessem alguma coisa, Jesus interrompe aquela discussão. E vocês podem observar comigo nos primeiros versículos do capítulo 15. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Mateus também vai escrever, fala da mesma história, do mesmo momento. E aí Jesus interrompe. E eu queria somente fazer menção do que Mateus escreve lá no capítulo 9, versículo 9 e 13. Quando Mateus diz assim, observando com mais detalhe: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, não necessitam de médico os sãos, mas os doentes. Aí ele fala assim: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício.
misericórdia quero e não sacrifício. Quando Jesus, ele responde isso, aí fazendo as conexões dos dois textos, você pode voltar a Lucas 15, onde diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola. Não são três, é uma. Uma parábola dividida em três partes, narrando o mesmo contexto. Perda. Narrando o mesmo contexto. Perda. A primeira perda é refletida em apenas 1%. Algo que parece insignificante, 1%. 100 ovelhas, se perde uma, 1%. Ainda assim, o pastor decide: vou atrás para recuperar este 1%. Na parte B da parábola, onde fala das dracmas perdidas, eram 10. E a mulher perdeu uma. Se eram 10 e perdeu uma, 10%. Parece que o peso de valor aumenta. A mulher não desiste. Acende a luz, vai à casa, arruma tudo, busca até encontrar a dracma perdida. Na terceira parte da mesma parábola, Jesus, ele quer dizer a mesma coisa, o mesmo contexto. Agora ele vai tocar no íntimo. Ele fala agora de filhos. Ele diz que eram 2 filhos. Eram 2 filhos. E um se perde, um transgride, um foge de casa. Ora, se são 2 e um se vai, a dimensão da perda é maior, 50%. Ele diz: vou recuperar. Quem diz? Quem diz? O pai diz: vou recuperar. É a intenção do pai, é o desejo do pai. Só que o pai não sai. Diferente do pastor, diferente da mulher, o pai não sai, o pai fica em casa. Diferente do pastor, diferente da mulher que vai à busca, o pai não sai, o pai permanece em casa. Me pergunta por quê? Porque o pai tem certeza que o filho vai voltar. E aqui eu quero começar a mensagem. Irmãos, Jesus Cristo disse: eu vim para resgatar as ovelhas. Deixa eu ir com calma, porque a palavra que já está aqui me faz saltar. Eu estou tentando me controlar. Jesus disse: eu vim porque o pai mandou. O pai ficou. Mas o pai mandou alguém. O pai mandou Jesus para dizer: eu vim resgatar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Eu não sei se você já parou para analisar, para estudar quem é o filho mais velho desta história. Eu fui orar e fazer essa pergunta a Deus. E por muito tempo eu estava perguntando e orando e perguntando e lendo. E então o Espírito Santo me levou àquele dia, àquele lugar, àquele momento. E aquela problemática que Jesus estava identificando nos primórdios do capítulo 15. Quando ele via a reclamação, os murmúrios dos fariseus, reclamando que ele sentava para comer com os pecadores. E Jesus então discorre a partir daí toda a parábola do capítulo 15. Então aí eu já entendi algo. Porque Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você consegue pensar como Cristo estava pensando naquele dia. E meu coração começou a se alegrar. Eu comecei a ver algumas coisas dentro desse texto. Jesus tentando mostrar um filho mais velho, diferente
do que Jesus queria que fosse. Um filho mais velho dentro da realidade daqueles fariseus. Um filho mais velho que se parecesse com a identidade daqueles fariseus. Um filho mais velho que se comportasse da mesma maneira como aqueles fariseus. É interessante que a parábola toca e todos os ouvintes no final desejaria que aquele retorno sincero daquele filho menor fosse um motivo de alegria não somente para o pai, mas todos os envolvidos naquela casa. Mas todos os ouvintes, quando chega nessa hora, se frustra com o comportamento deste irmão maior. Eu observando esta parábola, eu compreendo que a vontade de Jesus era que o comportamento do irmão maior, do irmão mais velho, fosse diferente. Eu comecei a orar, comecei a perguntar: Senhor, quem é esse irmão mais velho? E eu quero, em uma breve ministração, vos apresentar a identidade do irmão mais velho. Por que Cristo pregava em parábolas? Você já se perguntou isso? A minha professora na escola dominical, missionária Nida, me disse assim: era para os discípulos e as pessoas entenderem melhor a história. Só que eu cresci e aprendi a ler. E quando eu fui para Mateus 13, eu li as mesmas perguntas que eu fiz quando eu era pequeno. Acercando-se os discípulos, perguntaram: por que falas por parábolas, ó mestre? E aí sabe qual é a resposta que me impactou? Eu me lembrei lá daquela resposta errada da professora da escola dominical. Jesus disse assim, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Agora eu entendi. Ou seja, Jesus pregava por parábolas para depois explicar aquela parábola no culto de terça-feira. Evangelista Anderson Martins. Aqueles que só vinham domingo não entendiam nada, iam embora e perguntavam: mas quem é este filho mais velho? Quem é este irmão mais velho? Aí Jesus explicava na terça. Aleluia. Só que essa parábola talvez não deu tempo a alguém escrever, porque está escrito que nem tudo que Jesus fez e disse e falou e aconteceu e ministrou puderam escrever, senão não caberia nos livros. Então eu quero convocar, eu quero convidar aos meus queridos irmãos, aos meus queridos filhos que estão fora da casa do Pai. Quero falar para a igreja que está aqui, ao menos duas identidades ou ao menos uma identidade que todos mencionam. Eu já pesquisei sobre esse tema e todos falam que a identidade do irmão mais velho eram os fariseus. Está correto. A identidade do irmão mais velho da história eram os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles se afastavam dos pecadores. Eles se afastavam dos estrangeiros, dos menos favorecidos, dos moribundos. Agora, a triste realidade desse irmão mais velho da história, do texto, é um irmão mais velho que estava dentro de casa, mas estava perdido. Aquele que nunca saiu
estava dentro de casa, mas estava perdido. Aquele que sempre fez o que era correto, aquele que se orgulhava de cuidar bem dos bens do seu pai, aquele que fazia tudo certinho. Ó, a água entrega assim, coloca aqui, o sino tem que ficar no meio, tudo certinho. Ele fazia tudo certinho dentro de casa. Mantinha a aparência do irmão bonzinho, do filho privilegiado do papai. Quem é você? Sou irmão mais velho. 50% da herança é minha, diz a lei. Eu tenho, eu sou, eu posso. Olha o anel, olha a roupa. Mas, posso falar a verdade? O texto revela que ele nunca se alegrou. Estava em casa, mas nunca se alegrou. Comia na mesa, mas nunca se alegrava. Ele servia ao pai, mas nunca se alegrava. Ele estava em casa, mas nunca se alegrava. Este filho mais velho aqui precisa urgentemente voltar a casa, porque está em casa, mas é como se não estivesse. Sabe o que esse filho mais velho aqui do texto necessita? Viver segundo o coração do Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu tenho um filho mais velho e tenho um filho mais novo. A diferença de idade é pouca, talvez não entre tanto aqui esse exemplo que eu vou dar. Mas quem tem um filho maiorzinho e outro bem pequeno, e às vezes necessita sair de casa, qual é o sentimento de todo pai e toda mãe? Filho, cuida bem do teu irmão. Papai necessita fazer alguma coisa na rua com a mamãe e já voltamos. Qual é o coração e o desejo de todo pai? Que aquele filho maior, aquele filho mais velho, seja para o menor, tal qual o pai é para os dois. Contrariando esta lógica, contrariando esse entendimento, Jesus coloca aqui um personagem com o título de irmão mais velho, que é a cara de todo fariseu. Então, qual era o intuito de Jesus? Mostrar para os fariseus o resultado do comportamento deles. Só que talvez muitos não entenderam, porque esse era o objetivo. Qual era o objetivo? Jesus mais tarde explica: graças, Pai, porque revelastes este entendimento aos pequenos e escondestes daqueles grandes. O Senhor quer revelar algo bonito aqui para a igreja hoje. Quantos pequenos tem aqui? Agora observa aqui comigo. Eu perguntei quantos pequenos tem aqui. Qual é a primeira identificação que nós fazemos? Eu era um filho pródigo que estava no mundo, que estava apartado e voltei para casa. É um entendimento que sempre se ministra na igreja. É um entendimento que sempre ouvimos na igreja, que todos os que estavam longe e vêm à casa do Senhor era um filho pródigo, que se havia perdido, que transgrediu as leis. E eu quero perguntar: quem aqui nunca transgrediu a lei? Levante a mão ou atire a primeira pedra. Tem pessoa que pode dizer: não, pastor, mas os 10 mandamentos... Não, perdão. E os 613 mandamentos da lei? Você nem sabe os 10 decorados, né? Agora,
A segunda observação que eu faço sobre a identidade do irmão mais velho é o que eu sinto, é o que o Espírito Santo me confirma. A intenção verdadeira de Jesus Cristo naquela história. Mas para eu poder contar a identidade do irmão mais velho, eu preciso levar a igreja ao que diz Levítico 25, versículo 25. O que é que está revelado aí? A lei do resgate do irmão que empobreceu. A lei do resgate do irmão que empobreceu dizia que quando o irmão empobrecer e perder a sua herança, a sua possessão, vender, então virá o resgatador, que obrigatoriamente tem que ser o irmão, o parente mais próximo. Para quê? Para resgatar a herança, a possessão, a riqueza que o irmão perdeu na sua pobreza. Se não fosse um parente mais próximo ou um irmão, se fosse um amigo rico, o Senhor teria o direito de dizer assim: eu não vou te devolver a herança, porque você não pode provar que você é um irmão, que você é um parente. Então ele continuará escravo, ele continuará sendo meu, e você não pode pagar a dívida dele. Aqui está o entendimento legal sobre aquele que perdeu a riqueza e tem a possibilidade de reavê-la através de um parente chamado remidor. Eu não sei se você já pregou alguma vez que Jesus Cristo é o nosso remidor. Que significa remir, pastor? Remir significa comprar de volta uma propriedade que foi perdida. E aqui eu quero revelar para a igreja a identidade fidedigna do verdadeiro irmão mais velho que deveria estar aqui nesta história. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez o seu glória foi fraco, e talvez você precisasse compreender um pouco mais o que o Senhor quer revelar ao teu coração. Mas pastor, como assim? Jesus é esse irmão mais velho? Explica-me biblicamente. Adão era rico e tinha propriedades, porque quando ele foi estabelecido na terra, Deus já havia provisto tudo para ele, e Adão governava sobre tudo. E então Adão perde toda a riqueza para Satanás. Satanás agora passa a ser o senhor sobre Adão. E Adão agora, pobre e devedor, passa a ser escravo do senhorio Satanás. E agora Adão olha para um lado, Adão olha para outro e diz assim: quem poderá pagar a minha dívida? Adão, eu não sei se você lembra, não tem irmão. Porque Adão é o primeiro e dele vem todos os descendentes, a humanidade. O próprio nome Adão significa humanidade. E quando Adão agora não tem um parente remidor, não tem um irmão que possa pagar a sua dívida, Adão está condenado a viver em pobreza, e a viver escravo, e a viver perdido, como aquele filho pródigo que saiu, gastou toda a herança, estava numa condição decaído, estava atado com pelo menos 4 correntes. Como
assim, pastor? Estava atado, totalmente amarrado, com pelo menos 4 correntes. Defina-me, por favor. Primeira corrente: ódio. Segunda corrente: vergonha. Terceira corrente: medo. Quarta corrente: culpa. É assim que o diabo prende filhos no mundo: medo, culpa, vergonha e ódio. Sabe por que muitos filhos não voltam à casa do pai? Medo, culpa, vergonha e ódio. Do pai, quase nunca. Mas o que foi que aconteceu? Alguma coisa lá com o irmão. Mas em nome de Jesus eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui. Tem irmão mais velho diferente nesse lugar. Tem irmão mais velho transformado nesse lugar. Tem irmão mais velho decidido a te abraçar nesse lugar. Está entendendo por onde o Espírito Santo nos quer levar? Pastor, eu não entendo como é que então Jesus é a identidade do irmão mais velho perfeito que deveria estar na história. Como é que ele se encaixa com o irmão de Adão? Ora, Adão, para Deus fazê-lo, ele teve que vir e colocar a mão na terra. Prega comigo, vamos lá. Deus teve que colocar a mão na... E então ele fez Adão, de Adão veio todos os homens. Então chega o momento em que Deus diz assim: necessito colocar na história, introduzir na história o irmão de Adão, o remidor. Mas para ser irmão não pode ser filho. E para ser irmão tem que ser criado nas mesmas condições. Então Deus decide outra vez colocar as mãos na terra. Qual é a terra, pastor? Se chama Maria. E então o Espírito Santo vem e toca na terra, Maria. E então nasce o irmão remidor, o irmão remidor, o irmão remidor de Levítico 25. Agora Deus está trabalhando dentro da lei, dentro da legalidade. E agora o irmão mais velho entra na história. E o irmão mais velho diz assim: olha, agora que eu venci, eu tenho toda a riqueza. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, está escrito que Deus elevou o nome dele sobre todo nome, e lhe deu poder e autoridade, e todo joelho deve dobrar diante dele, e toda a terra pertence a ele, toda a riqueza pertence a ele, todo o poder pertence a ele. Quem é ele, pastor? Ele é o irmão mais velho que detém o poder completo de toda a riqueza, toda a herança, toda a riqueza e todo o poder está nas mãos dele. O verdadeiro irmão mais velho agora é dono de toda a riqueza. Vamos voltar a Lucas 15. Em Lucas 15 nós vemos um filho que pediu herança, um filho mais novo, e saiu de casa e gastou tudo que tinha. Não é a pessoa certa de Adão? Tinha tudo. Pediu independência, pediu herança e disse: hoje decido sair da sua cobertura, pai. Hoje decido sair da tua casa, pai. E hoje eu vou viver a minha vida do meu jeito, como eu quero. Perdeu tudo, jovens. Perdeu tudo. Quando ele volta, ele não tem nada. Eu vou perguntar, a ver se vocês estão acompanhando comigo. Quando ele volta sem nada, de quem é toda a riqueza do pai?
Quando o irmão mais novo volta sem nada, de quem é toda a herança do pai? Do irmão mais velho. Romanos capítulo 8, versículo 17, por favor. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus. Pausa. Aqui há uma observação importantíssima. Co-herdeiros. Co-herdeiros. O que significa esse co, pastor? Prefixo da palavra herdeiros. Co é herdeiro com. Herdeiro com. Herdeiro com. Herdeiro com. Herdeiro com. Herdeiro com. Com quem? Com quem? Com o irmão mais velho. Com o irmão mais velho. É necessário estar unido com o irmão mais velho. É necessário trabalhar com o irmão mais velho. É necessário trabalhar para o irmão mais velho. Fechando aqui, voltando para Levítico 25, 25. Por que irmão resgatador? Sabe por quê? Porque se fosse um amigo, um qualquer resgatador, diria assim: agora você vai comer na minha mão. Saiu de casa, enganou o papai, mentiu. Agora aqui comigo vai ser vara de ferro. Trabalhar, vagabundo. Por que, irmão? Sabe por quê? Porque a ideia do irmão, está preparado? É ter o mesmo coração do pai. O irmão mais velho precisa atuar com o mesmo coração do pai. Qual coração? Misericórdia quero, misericórdia quero, misericórdia quero, misericórdia quero, misericórdia quero, misericórdia quero. Pastor, porque tem muitos filhos do mundo? Porque não encontra misericórdia, porque encontra acusação, porque encontra vergonha, porque encontra medo, porque encontra que o lugar dele não pertence mais a ele. Porque algum irmão mais velho está decidido a envergonhar, a entristecer, a maltratar, a pisar. Eu ministro esta palavra para dizer que o irmão mais velho, não esse da parábola, mas o verdadeiro irmão mais velho, está em casa. Está em casa. Quando o irmão mais velho da parábola chega e ouve as músicas, ouve a festa, ele diz assim: quem está passando? Ah, é porque o seu irmão mais novo voltou e seu pai deu festa, matou o bezerro, recebeu, deu anel, deu roupa, deu calçado. Aí o irmão mais velho se irrita. O irmão mais velho da história se decepciona com o pai. Aí o pai vai lá fora e diz assim: quer ver a imagem de Cristo? Quer ver a imagem de Cristo no diálogo do pai? Ô filho, tudo que eu tenho não é teu? Imagem de Cristo. Quer identificar outra imagem de Cristo? Quando ele fala assim: ó pai, eu sempre estive contigo. Imagem de Cristo. Só que esse irmão mais velho da história, Cristo muda a imagem dele para se parecer com os fariseus. E o objetivo da mensagem é que nesta casa, filhos menores que eram pródigos, ao voltar, se unam tanto com o irmão mais velho, a ponto de ser igual a ele, igual ao pai. E o outro mais novo que voltou também se una. E o outro que voltou também se una. E em nome de Jesus eu profetizo uma igreja repleta de irmãos mais velhos
iguais ao irmão mais velho verdadeiro, com o coração do Pai, dizendo: misericórdia quero e sacrifício não. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os obreiros, o ministério, que Deus continue abençoando o teu ministério, pastor João Paulo. Eu deixo-vos a paz. E em nome da igreja ADEF, eu quero profetizar na vida de todos os filhos menores que estão longe da casa do Pai. Nesta casa, o filho mais velho é Jesus Cristo. Deus abençoe vossas vidas.